Bora! Mais uma vez aqui, gente. Bora. Estamos prontos, né, para mais um episódio aqui com essas duas máquinas aqui, doutor Roberval e doutor Fábio. Roberval, cadeira cativa, né, Roberval? Eu sou Patrícia Santiago, sou médica e a gente vai falar hoje tudo sobre as principais dúvidas dos pacientes em relação à cirurgia bariátrica. E com ele aqui, com a gente aqui, doutor Fábio Rodrigues, seja bem-vindo, que a cadeira é sua, né? Obrigado. Vamos aí tirar essas dúvidas hoje, né? Uma coletânea de perguntas que nós temos em relação à cirurgia bariátrica. E o Roberval hoje, né, vai ser muito explorado aqui, né, doutor Roberval? Obrigado mais uma vez, doutor Fábio e doutora Patrícia, pelo convite. Estamos aqui, né? Vamos lá para essa exploração sobre as dúvidas na cirurgia bariátrica. Começar nosso episódio, as principais dúvidas da cirurgia bariátrica, além do peso. Então, pessoal, nossa primeira perguntinha de hoje é o seguinte: quais são os critérios, doutor Fábio? Essa aqui vai para o doutor Fábio. Quais são os critérios utilizados para um paciente que tenta, quero fazer a cirurgia bariátrica? Quais são os critérios que são utilizados? Perfeito. Por que tu não deu para o Roberval responder essa, doutora Patrícia? Porque o primeiro contato, muitas vezes, quando o paciente quer tirar as principais dúvidas, ele vai com o doutor Fábio, que é o cirurgião. Tendo a empatia ali com o paciente, com o médico, com o cirurgião, ele vai direcionar o paciente para multidisciplinar, onde ele vai fazer com o inicial pré-operatório. Então, como é mais comum o paciente, ele fazer primeiro essa busca pelo cirurgião dele, né? Ele é o médico dele, então vai para o senhor quais são os critérios que o senhor utiliza de acordo com a Sociedade Brasileira, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica para a realização da cirurgia bariátrica. Você safa, né, Roberval? Você saiu bem, parabéns. Sabe, né? Sabe. Não, quem sabe sabe, né? E a confiança, né, que ela falou também, que o paciente vai adquirir a confiança no primeiro momento com o cirurgião. Né? Quando ele vai fazer uma cirurgia plástica, ele vai com a fisioterapeuta que vai fazer a drenagem? Cirurgião plástico. Não, vai fazer com cirurgião plástico. O cirurgião plástico define a técnica, qual vai ser o tipo, onde vai ser, como vai ser, as possíveis complicações, esclarece todas as dúvidas. Vamos com outro? E assim é. Olha, Roberval, tá vendo? Estão bem acompanhados. A gente tenta tirar uma brincadeira aqui. Brincadeira, sempre brincadeira. Estamos bem acompanhados. Não, mas então vamos deixar de enrolar e vamos responder essa dúvida. Né? Quais são os critérios para indicação de cirurgia bariátrica? Isso aí. Nós sabemos que a cirurgia ela utiliza o IMC, que é o índice de massa corporal. E como é calculado esse IMC? Nós pegamos o peso em quilogramas pela altura em metros, ao quadrado, a altura em metros ao quadrado. Sim. E toda vez que esse paciente já tem um IMC acima de 30, ele já é um paciente obeso. Tá? Então, se esse paciente tem um IMC entre 30 e 34,9, ele tem obesidade grau 1. Nessa circunstância, esse paciente só pode ser operado se e somente se ele for um paciente diabético. Para esse perfil de paciente, então, nós já podemos fazer a cirurgia bariátrica. Bariátrica e metabólica, mas uma cirurgia que a gente chama de cirurgia metabólica. Sim. Então, para obesidade grau 1, com IMC entre 30 e 35, se ele for diabético. Para paciente com obesidade grau 2, quando você faz essa continha, o peso pela altura em metros ao quadrado, se ele tiver obesidade grau 2, ele pode fazer a cirurgia bariátrica e metabólica se ele tiver algumas comorbidades. Quais são essas principais comorbidades? Hipertensão, diabetes, no fígado, depressão, baixa autoestima, doença do refluxo, colecistite. É uma lista de mais de 30 doenças. A apneia do sono. Então, é uma lista de mais de 30 comorbidades. E o que são essas comorbidades? São aquelas doenças que muitas vezes elas melhoram com o tratamento da obesidade ou, ao contrário, pioram com o agravamento da obesidade. E os pacientes com IMC acima de 40, são os pacientes com obesidade de grau 3, que é obesidade mórbida, esses pacientes, independente da presença de comorbidade ou não, eles podem sim fazer a cirurgia bariátrica. Tá bom, doutora Patrícia? Certinho. É difícil você pegar um paciente com obesidade mórbida que não tem alguma comorbidade. Associado. Quase sempre está associado. Então, ele já tem algum tipo de comorbidade, porque já é uma doença de vários anos,
é uma doença sempre progressiva. Progressiva crônica ali, né? Isso, é uma doença crônica progressiva que, com o passar dos anos, vai piorando esse grau de comorbidades dele. Então, as indicações são essas. As principais, As né? principais, né? Os critérios, né, são É. esses, né? Vamos usar esse termo. E, além disso, ele precisa ter pelo menos 2 anos de tratamento sem sucesso. Uhum. Tá? A cirurgia bariátrica ela não pode ser a primeira Opção, né? opção de tratamento para esse paciente. Então, eu já tenho que ter um histórico de obesidade há mais de Com falha de 5 anos, com tratamento. falha de tratamento há pelo menos 2 anos. Tá. Então, esses são os critérios que a sociedade brasileira de cirurgia bariátrica e metabólica utiliza para a indicação da cirurgia bariátrica. Muitas vezes, quando a gente fala falha de tratamento clínico, né, aquele paciente que ele tem reganho de peso muito fácil, é o paciente que muitas vezes tem muita reação à medicação, não consegue dar continuidade ao uso daquela medicação, porque é muito comum, por conta que isso é muito individualizado, né, o paciente que vai ter uma reação, outro que não vai ter, então o paciente ele não consegue dar seguimento, tem falha ali, e aí realmente ele, após esses 2 anos, ele já tem essa indicação, não é isso? Perfeito. Isso aqui é um ponto muito interessante, essa questão da indicação da cirurgia, porque a gente ainda sofre algumas dificuldades com alguns profissionais da área da saúde. Porque o que eu falo para os pacientes e discuto com os colegas, hoje a cirurgia bariátrica, ela não é mais questão de interpretação. Não sou eu que digo se fulano tem ou não tem que fazer, não é a doutora Patrícia, não é o doutor Roberval, não é o endocrinologista. Os critérios, eles são objetivos. Ou eu posso fazer a cirurgia, ou eu não posso fazer a cirurgia. E a partir do momento que o paciente preenche esses critérios, a decisão ou não de fazer a cirurgia cabe única e exclusivamente a ele. Ele preenche os critérios, não tem nenhuma contraindicação do ponto de vista clínico, psicológico, então não tem por que esse paciente não fazer. A gente sofre ainda algumas limitações de algumas classes de profissionais que realmente, às vezes, travam esse paciente para liberar para cirurgia. Mas o entendimento é, a partir do momento que ele preenche os critérios, Uhum. a decisão é do paciente. Uma coisa muito interessante que eu queria perguntar aqui, que ficou em aberto, é o paciente que tem uma obesidade grau 1 ali, o IMC de 29,9 até 34,9, é um paciente que está dentro de um IMC com obesidade, com classificação de obesidade grau 1. E esse paciente, tendo diabetes, né, diabetes mellitus, né, tipo 2, ele já tem indicação a fazer a cirurgia metabólica. Dentro dessa indicação, ele tem ali um prazo de acompanhamento com o endócrino também, igual a cirurgia a moderada, que precisa ter uma associação a uma comorbidade, com acompanhamento ali de 2 anos, com falha clínica? Não existe um número, uma linha temporal. Igual a cirurgia, a gente tem que ter 2 anos de tratamento clínico. Igual a Não é obesidade igual a grau 2. obesidade grau 2 que a gente tem que ter. Existe sim, você precisa de um diabetes mellitus tipo 2, de difícil controle, Uhum. tá? O que é difícil controle? É aquele paciente que usa polifarmácia, que já vem tentando, e mesmo assim ele não consegue Manter ali os níveis. manter os níveis de glicemia, e ele precisa, sim, da indicação de 2 endocrinologistas para poder liberar essa cirurgia Interessante. metabólica, tá? Por quê? Porque esse paciente, ele é um paciente que se beneficia, sim. E a linha temporal é uma coisa que é muito discutida, por quê? Porque os resultados que a gente tem, que otimizam melhor para os pacientes da doença metabólica, do diabetes mesmo, quando a gente pensa em cirurgia metabólica, são exatamente aqueles pacientes, quanto menos tempo de diabetes para eles, melhor. Entendi. Entendeu? Então, se você já pega um paciente com vários anos de diabetes, já usando insulina, de repente você até perde a oportunidade de dar um tratamento mais adequado para o paciente. Eu tenho falado muito isso com os pacientes, usado esse argumento, esse discurso, para fazer com que eles entendam que, na verdade, o que acontece? Os desvios de alimentação que a gente acaba tendo ao longo da vida faz com que o nosso metabolismo seja alterado, correto? E, de acordo com o perfil de cada um, por exemplo, se é um paciente que tem uma predisposição para obesidade, ele vai ficar obeso. Se é um paciente que tem uma predisposição para diabetes,
a doença metabólica que ele vai desenvolver é o diabetes. Se você é um paciente que tem predisposição para hipertensão, a doença que ele vai desenvolver é a hipertensão. Se é um paciente que tem predisposição para doença cardiovascular, essas outras doenças também vão desenvolver. Ou tem paciente que vai desenvolver tudo isso com o passar dos anos também. Uhum. Então, o que nós precisamos entender é que, na essência do problema, a gente tem um erro de metabolismo. Tá? E cada um ou vai desenvolver diabetes, ou vai desenvolver hipertensão, ou vai desenvolver obesidade, depende da predisposição de cada um. Então, cada vez mais está ficando mais forte essa corrente nesse sentido do erro do metabolismo. E o que a cirurgia bariátrica e metabólica ela faz? Ela dá a oportunidade desse paciente corrigir esses erros de metabolismo através da técnica que acontece. E um dos grandes erros que a gente tem hoje de imaginar, muita gente ainda pensa isso, que a cirurgia, o melhor efeito dela é o restritivo. Não é, tá? Não é a restrição que vai melhorar o paciente. O que melhora esse paciente são as alterações hormonais que a cirurgia faz. E qual que é a principal dela? Fazer com que esse alimento chegue mais rápido no íleo terminal. Na hora que ele chega mais rápido na parte mais distal do intestino, você consegue fazer com que o metabolismo desse paciente volte e ele otimize a função pancreática dele, e ele consiga corrigir o seu diabetes, ele consiga emagrecer, ele aumenta o metabolismo dele, e isso traz um grande benefício para esse paciente. Excelente, excelente. Doutor Roberval, a próxima perguntinha vai para você. Eu vou fazer aqui um tipo ping-pong, vai, né? Bate e volta aqui com vocês dois aqui, tá? E aí, a gente sabe que já há muito tempo você faz o acompanhamento de pacientes pré-bariátrico, né? Como nutricionista. E aí eu queria saber, Roberval, qual é o período de recuperação após a cirurgia bariátrica para esse paciente? Doutora Patrícia Santiago, mais ou menos estamos juntos nessa equipe, que é um orgulho há 8 anos, né, doutor Fábio? E 8 doutora anos. Patrícia trabalhando com cirurgia bariátrica. Pós-cirurgia bariátrica, no mínimo 45 dias para iniciar uma atividade física leve, falando especificamente da atividade física. 45 dias de protocolo, né? Primeiro momento dieta restrita de 5 dias, dieta restrita com resíduo 10 dias e a pastosa 30 dias. Após esses 45 dias, dieta livre, né, com acompanhamento. Então dá um Sim. total aí de 45 dias. Com 30 dias já volta com o cirurgião para pedir novos exames de laboratório. Uhum. Dependendo do caso, Retorno ao trabalho, ao trabalho com 15 dias. com 15 Com dias, 15 né? dias sem restrição nenhuma. O paciente, para dirigir, ele tem mais ou menos quanto tempo depois? Geralmente eles vêm com essa pergunta para mim, eu digo, quem determina isso é o cirurgião. O Sim. cirurgião ele é soberano nessa decisão de dirigir, mas geralmente com 15 dias o doutor Fábio já libera, tá? E a gente sempre orienta aquele cuidado de freada brusca, aquela... Não tem mais risco nenhum, mas a gente orienta. Então, Uhum. 30 dias, 45 dias para atividade física, 45 dias já dieta, entre aspas, livre, com Uhum. orientação, 15 dias volta ao trabalho normal. Certo. E aí, mas isso já é praticamente um É um padrão, né? padrão. E aí, quando foge esse padrão, quando tem algum paciente que tem alguma orientação a mais, né? A gente já sabe que a doutor Fábio sinaliza para a gente, para que a gente acompanhe esse paciente e direcione com as melhores orientações a ele, né? Eu acho importante aqui aproveitar aqui a fala do Dr. Roberval para esclarecer um ponto importante, né? 45 dias você falou que ele volta a ter uma dieta normal. Entre aspas, né? O que é essa dieta normal? Porque assim, se a gente não deixar isso muito Muito claro, claro. o paciente vai achar que a dieta normal é ele voltar a comer tudo aquilo que ele comia antes da cirurgia bariátrica e metabólica dele. Então, assim, Roberval, explica pra gente aqui o que é importante esse paciente fazer de diferente quando ele volta para essa dieta, entre aspas, normal. Que ele vai voltar para branda, né? Isso. O que é importante ele ter em mente? Aí vem o que a gente já falou em vários episódios, né, doutor Fábio e doutora Patrícia? Comida de verdade. Quando o paciente já passou com o cirurgião no primeiro momento, que começa, como a doutora Patrícia falou, no começo, a primeira pergunta que passa com o cirurgião, ele encaminha para a equipe, a gente começa a fazer a limpeza do que o paciente vai começar a consumir, que é o que a gente fala em comida de verdade. Tá? Então, terminou os 45 dias, os 3 protocolos. O paciente sentou ali na nossa frente, dieta branda. O que é a dieta branda?
É uma dieta bem cozida, bem molezinha, para facilitar o quê? A mastigação e a própria digestão do paciente. E dieta sólida, porque não vai mais precisar bater nada, é uma dieta que a gente chama de dieta normal. Uhum. E dieta, entre aspas, saudável, livre ali, porque a gente diz comida de verdade, comida limpa, né? Que é o que ele começou a fazer no pré-operatório, já está bem ciente do que acaba sendo até a repetição do primeiro cardápio que ele teve. A diferença é que vai com menos quantidade. Volume menor. Volume menor. Volume menor e sempre batendo naquela tecla da mastigação, né, da conscientização que ele não come mais a mesma quantidade, que ele precisa ter consciência da mastigação. A gente sempre orienta, a partir de agora, o paciente ele começa a perceber que as pessoas ao redor dele, ali do meio, da convivência, come muito e come mais rápido que ele mesmo, Sim. né? Porque ele está ali comendo pouquinho, mastigando, né? E a gente vai orientando essa percepção de convivência. Porque o cérebro ainda está condicionado a querer o quê? Comer rápido, mastigar rápido, querer comer igual aos que estão ali no meio dele. Ou como comia antes. Ou como comia antes, exatamente. É. Né? Então, E uma boa dica aqui para o bariátrico, pós-bariátrico, né? É que ele precisa se atentar no consumo de proteína e fibra, né? proteína. E aí, isso é uma coisa muito individualizada, porque o paciente, muitas vezes, ele começa a ter uma certa dificuldade na ingestão, ou de frango, ou de peixe, ou de carne, isso é muito particular, isso não é uma regra. E aí, ele precisa fazer esse consumo de proteína com fibra, para justamente ele evitar dumps, né? Evitar hipoglicemias reativas, né? Que também são, que paciente bariátrico é muito comum desenvolver. Então, esse cuidado e não só fazer que para ele é mais fácil consumir carboidratos, né? Então, é uma dica que o paciente ele precisa observar, precisa acompanhar com o nutricionista para realmente ele ter uma composição aí adequada para ele. E isso a gente bate muito na tecla, né, doutora Patrícia? Sempre atentar para o consumo da proteína. Primeira refeição do dia, eu preciso que você consuma proteína. Vou consumir um carboidrato, uma proteína. Eu consumo carboidrato primeiro, vou consumir a proteína, não consegue mais consumir, porque o estômago é menor. Então você vai preferir quem? A proteína. Se você for calcular a proteína do paciente pós-cirurgia bariátrica, ele nunca vai bater a proteína. Então a gente geralmente associa a proteína líquida. Muitas vezes nem ele, Não, nem a maioria das nem pessoas a maioria consegue das pessoas. bater, né, Roberval? Então, precisa da proteína líquida ali, no mínimo, 2 vezes ao dia, para a gente tentar chegar o mais Tentar. próximo possível. Uma dificuldade é em relação à quantidade, por conta que esse bariátrico, ele tem ali uma limitação, tem uma redução Tem. ali, né, no volume do estômago, então ele tem um volume, um consumo menor, Muito né? menor. Então nós precisamos, como ele consome menos, a gente precisa realmente trazer muita qualidade nessa refeição. Então, muitas vezes ele fala, eu não gosto de comer ovo. Então, qual seria a dica para esse paciente para que ele conseguisse manter essa quantidade de proteína, mas trabalhando aí no consumo adequado de proteína? Isso aí é normal, ele criar uma intolerância a alguns tipos de proteína, carne, peixe, frango, né? A gente Sim. sempre orienta a variação de preparações, de preparar, Uhum. tá? Orienta, né? Mostra como poderia ser. Não consome ovo? Vamos tentar o frango. Não Uhum. tolera o frango? Vamos tentar peixe, vamos tentar a carne bovina, vamos tentar a carne suína, a Uhum. própria proteína líquida, que é o whey protein. Então, nós temos várias opções, né, para o nosso cliente pós-bariátrico. Então, sensacional, Roberval. Muito bom. Realmente, então, pessoal, tem que ficar de olho nesse consumo dessa proteína, tá? Se não tá tolerando o ovo, não tá tolerando carne, não tá tolerando atum, não tá tolerando frango, vamos partir pro whey. O whey é enjoado, povo, ai, aquele ali espuma demais. O que que a gente pode fazer? Você pode comer ali seu carboidrato com suco proteico, é só você buscar, tem várias opções. Tem o whey isolado, que seria o mais recomendado. Tem o whey de colágeno, que ele é sem sabor, o sabor dele realmente é neutro. Você pode fazer um suquinho ali, colocar, adicionar, em vez de bater necessariamente no Sim. liquidificador, né? E aumentar aquele volume. Então, você tem que buscar realmente a conhecer como é que vai estar o seu organismo, a aceitação desse organismo agora, mas você trabalhar para realmente fazer o consumo adequado de proteína, que isso é super importante nesse momento. Tá? Nesse momento não, na verdade, né? A vida A inteira, vida né? inteira aí, né? As pessoas falam muito da suplementação, né? Às vezes uma das objeções do paciente em relação à cirurgia bariátrica é suplementar.
Acha que vai suplementar a vida toda, né? Ele acha que vai suplementar a vida toda, mas se você parar para pensar, você suplementa a Eu vida toda. suplemento. Eu Não, suplemento a não, vida toda. não, eu vou Mas a dizer, gente fala muito eu vou isso. dizer Isso. assim, né? Porque Eu tomo assim, whey todo dia. a gente, vamos falar aqui que a gente tem aí, trabalha há 8 anos com bariátrico, né? E o que a gente já ouviu em relação, né? A gente já ouviu muita coisa Para escrever por um conta, livro, né, doutor? por conta de comentários, né? E opiniões sobre a bariátrica, né? Então é óbvio que a gente até escolheu esse assunto e quando nós começamos aqui o podcast, nós fizemos questão de não dividir. Não fazer o Fábio um podcast para ele e outro para mim, por conta que nós colocamos aqui além do peso para justamente além do peso. É muito mais do que peso. Quem tem que escolher a indicação clínica, a indicação cirúrgica, o que o paciente realmente, o que ele vai querer, o que é melhor para ele, quem é? É o médico? Não, ele vai escutar os médicos, mas quem escolhe é ele. A decisão é dele. A decisão é dele. Agora você tem que pensar muito bem. Se você já faz uso, se você é obeso, e você faz uso de remédio para pressão alta, remédio para diabetes, remédio para dislipidemia, remédio para osteoporose. Você tem aqui essa linha, essa receita aqui completa, cheia de medicação. Você prefere ficar usando para o resto da vida um suplemento, repondo vitamina ou tomando remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, né? Então, realmente é uma escolha. Coloque numa balança o que você vai querer estar tomando. Remédio ou vitamina? Porque vitamina, qualquer pessoa precisa. O nosso corpo, ele envelhece a cada minuto. Todo minuto nós estamos envelhecendo. E o fato de nós envelhecermos, nós precisamos o quê? Nós diminuímos reposição, nós diminuímos produção de hormônio, ácidos, enzimas, nós reduzimos tudo. Colágeno, tudo vai reduzindo. E nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos cuidar, repor. Assim como um carro que precisa de uma manutenção, o nosso corpo precisa da manutenção todos os dias. Então, às vezes, nós temos e ouvimos, lamentavelmente, a ignorância de certas pessoas que vêm com a opinião de querer taxar. Mas, gente, nós sempre precisamos ter ciência e levar o que nós temos de melhor para o nosso paciente. Nós ofertamos para os nossos pacientes os melhores modelos e tipos de tratamento que ele vai realmente se beneficiar e ele escolhe. Não vai ser nós que nós escolhemos. Eu escolho para mim. Eu posso dar opinião e escolher para o meu marido, né? Não, Fábio, você não vai fazer isso. Não, você manda, você não escolhe, né? Você Não. manda. Você é a minha vontade. né? Então, quando você vai fazer uma bariátrica, você precisa conversar com o marido, né? Você tem que estar ali em acordo. Apoio Mas quem familiar é muito decide, importante. o apoio familiar é muito importante. Mas quem decide, pessoal, é o paciente. O paciente, ele é o dono. O paciente, ele que vai dizer. Então, ele precisa se sentir o quê? Quando ele vai a uma consulta com qualquer médico, qualquer especialista, ele precisa se sentir seguro. Ele precisa se sentir seguro e ali vai depender realmente, ele vai decidir o que ele vai precisar fazer, o que vai ser melhor para ele, né? Então, realmente, infelizmente, a gente vai ter, sempre vai existir essas opiniões, esses comentários, né? Mas a gente vai aqui, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto, que são as principais aqui dúvidas, né, em relação à cirurgia bariátrica. Então, quais são, doutor Fábio, dentro lá dessa sua gama aí, esses anos de experiência, quais são os principais riscos e complicações no procedimento da cirurgia bariátrica? Perfeito. Vamos dividir isso de forma mais didática, para a gente poder entender os riscos imediatos ali, que seriam aqueles riscos na primeira semana, nos primeiros 15 dias de cirurgia, e os riscos mais tardios, né? Uhum. Seriam esses problemas, né? Quando a gente pensa em complicações, né, e risco do ato cirúrgico em si, o que nós temos de grande preocupação num primeiro momento na cirurgia? A trombose. Tá? Logo depois da cirurgia. Por isso que o nosso paciente ele é estimulado a perder peso, ele é estimulado a fazer deambulação precoce, a gente usa profilaxia de Clexane. Hoje em dia ela é uma cirurgia rápida, dificilmente uma cirurgia bariátrica passa mais de 1h30 de ato cirúrgico em si. Então isso trouxe muita segurança nesse quesito para o paciente. Com os riscos muito pequenos, mas mesmo assim é um risco que pode acontecer com o paciente logo ali nos primeiros dias depois da cirurgia. Ainda nessa classe dos primeiros dias da cirurgia, de riscos da cirurgia, nós temos também os riscos de fístula e sangramento. Tá?
A fístula para que vocês possam entender adequadamente o que seria uma fístula. Nós fazemos emendas no intestino, e seria como se vazasse naquela emenda os líquidos gástricos. Aquela emenda não colasse adequadamente, né? Esse é um risco, mas também é cada vez mais raro. Por quê? Por conta da qualidade dos materiais que a gente utiliza hoje. Então é muito difícil se ter uma fístula hoje em dia. E o terceiro risco imediato é o sangramento também, que acontece ali nas 24, 48 horas depois da cirurgia. E na experiência clínica que a gente tem é o que mais acontece. Tá? E na esmagadora maioria das vezes você não precisa reoperar esse paciente quando ele tem algum tipo de sangramento, que o sangramento vai para a luz intestinal e muitas vezes ele aparece nas fezes. É aquele que você sempre comentou ainda há Uhum. pouco antes de começar aqui o podcast. Uhum. Então, assim, das coisas que pode mais acontecer hoje é o sangramento e na grande maioria das vezes o paciente não precisa ser reoperado quando ele vai para a luz intestinal. Quando ele vai para a cavidade, aí dependendo da quantidade a gente precisa reoperar. Então esses são os riscos imediatos. Imediato. Riscos tardios, aí fica um pouco relacionado à técnica. Quando nós pensamos no bypass gástrico, que é uma das cirurgias mais realizadas ainda, um dos maiores riscos que a gente tem e os riscos mais preocupantes são as hérnias internas, tá? Que pode acontecer. Não é uma incidência muito alta, mas pode acontecer. Quando nós fazemos a cirurgia bariátrica, tecnicamente a gente cria alguns espaços e depois obrigatoriamente a gente precisa corrigir isso. E quando nós corrigimos isso, esses espaços internos, você diminui muito a chance de se ter hérnia interna, tá? E um outro risco que pode acontecer também é a estenose da anastomose, da gastroentero. Isso também é uma coisa que acontece com mais frequência, né? Mas também é uma complicação que, quando ela ocorre, ela é resolvida endoscopicamente. Através do aparelho de endoscopia, a gente consegue fazer essa dilatação. Essa emenda que a gente faz, às vezes, ela fecha um pouquinho ali, ou porque ela foi realmente feita mais apertada, e isso aí pode acontecer imediato. Quando é tardio, geralmente está relacionado ao paciente quando não está mastigando direito, ele não mastiga o alimento direito, e aquele pedaço grande de alimento que passa naquela região, ele machuca, inflama e pode levar a um quadro de estenose. Entendi. Tá? Vamos pensar no pior cenário, que é o risco de um paciente morrer de uma cirurgia bariátrica. A incidência hoje ela não é diferente do risco de se morrer quando se faz qualquer outra cirurgia abdominal. Uma apendicite, uma colestectomia, uma cesariana, os riscos de mortalidade é exatamente o mesmo. Tá? Então não é diferente. Por quê? Porque quando você tem uma equipe bem treinada, você faz um bom preparo desse paciente, e esse preparo pré-operatório é fundamental para que flua bem a cirurgia, as complicações são muito pequenas. Tá? Tem muita diferença do paciente quando você opera um paciente que ele mudou os hábitos de alimentação dele, que esse paciente já chega desinflamado para a cirurgia para você. Tecnicamente, a cirurgia fica muito mais fácil de ser executada. Os pacientes perguntam, né? Doutor, se eu já vou fazer uma cirurgia bariátrica, por que eu preciso emagrecer? Essa é uma das grandes perguntas que a gente mais responde Comum, no dia a dia. Né? comum, né? Eu já vou fazer a cirurgia, por que eu preciso emagrecer um pouco antes? A gente explica que é para poder tornar a sua cirurgia, do ponto de vista técnico, mais fácil de ser executada e diminuir as chances Bastante de complicação. complicações. Porque quando você opera um paciente que ele perdeu 5% do peso, esse paciente já está desinflamado. Sim. Diminui gordura visceral, melhora a dinâmica respiratória, ele melhora o sono, melhora o ronco, a apneia dele. Então são todos benefícios. Melhora inclusive risco de trombose, risco de doenças respiratórias logo depois da cirurgia. Então, Perfeito. do ponto de vista hoje de complicações, é nesse Essas são as... cenário que a gente tem hoje. E assim, com equipes bem treinadas, e a gente tem sempre equipes bem treinadas. Aqui em Manaus, todo mundo que eu conheço que faz cirurgia bariátrica, eu sei que executa muito bem. O risco realmente é muito pequeno de Muito você ter pequeno. qualquer tipo de problema, tá? Trabalhando bem um preparo. Então, Roberval, excelente, doutor Fábio. E, Roberval, é possível recuperar peso após a cirurgia bariátrica, ou eu fiz cirurgia bariátrica, pronto, nunca mais eu vou ganhar peso? Resolveu minha vida, né, Resolveu doutora? minha vida. Milagre, né? Milagre. Milagre. Não existe milagre, pessoal. E o doutor Fábio fala... Não, não existe milagre, não. Deixa eu... Peraí. Existe milagre. Existe milagre, sim. Eu acredito muito em Deus. Ixi. Eu não posso deixar nunca isso. Não existe, na verdade, nada mágico, né? Um medicamento mágico, um procedimento mágico, isso não existe.
A tá? cirurgia bariátrica não é um A milagre. cirurgia bariátrica não é um milagre, né? Ela só é uma ferramenta. E aí, eu queria saber se é possível, a gente até respondeu aqui, né? Mas é possível a gente recuperar peso, Roberval, após a cirurgia bariátrica? Sim, doutora, é possível. O paciente, depois da cirurgia, após a cirurgia, pelo menos a perda de peso ali é considerada até aos 18 meses. Perdendo, tá? Chegou num nível ali que depois do 1 ano e meio, 18 meses, ele não consegue mais perder, ele vai ficar ali meio que instável. Se não mudar, se não continuar com os cuidados, voltando com a equipe, ele começa a ter um reganho de peso a partir dos 3 anos de Na pós-cirurgia verdade, se ele não bariátrica. mudar o estilo de vida dele, Não né? mudar. Se não fizer a mudança de estilo de De vida, vida. né? Não aderir a Achar que a isso. cirurgia bariátrica é a solução dos problemas. E Sim. não é. É uma ferramenta. O Dr. Fábio coloca muito isso. A cirurgia bariátrica é uma ferramenta a mais para mudança de estilo, para mudança de ter qualidade de vida. Então, tem sim reganho de peso, ganho de peso após 3 anos de cirurgia bariátrica. Assim, pode haver, né? Pode haver. Não vamos dizer que Não não vamos dizer que tem, não, porque dizer que tem aumenta uma dúvida, coloca Na verdade, a aí o gente tem aí resultado. um Né? reganho, a gente tem um percentual aí, né? O que nós temos hoje, os estudos mostram, inclusive foi bastante criticado uma reportagem que saiu semana passada que você mandou, que 92% dos pacientes que fazem cirurgia bariátrica voltam a ganhar peso. De serviço, né? Só que quando você, foi um de serviço, como você mandou a reportagem, eu falei para você, usei esse termo. Só que pegou exatamente, aí quando você vai analisar o estudo mais a fundo, o que eles fizeram? Eles pegaram os pacientes que não tinham acompanhamento com a equipe disciplinar, que não procuravam nutricionista, que não faziam absolutamente nada. Esses pacientes, eles têm sim uma tendência. Talvez seja esse o número, aquele 92% que saiu lá naquele estudo lá. Paciente que só operou. Paciente que só operou. Pronto. Tá? Agora, o que os estudos verdadeiros, estudos que pegam pacientes que operaram, que acompanham, que não acompanham, pegam um N grande, tá? É uma média de 28% a 29% dos pacientes podem voltar a ganhar peso. E eles voltam a ganhar peso por quê? Porque eles acham que a cirurgia é que vai resolver o problema dele. Eu vou lá com o Dr. Fábio, ele vai me operar, eu vou poder continuar fazendo tudo que eu fiz ao longo da minha vida, não preciso mudar absolutamente nada, eu vou emagrecer e nunca mais vou engordar. Isso é ilusão. E deixa eu pegar aqui uma dica já. Então, esse paciente, ele operou, né? Ele operou. Quantos quilos ele pode perder com a cirurgia ou depende de técnica, da técnica que ele vai ser utilizado? Depende, tá? Da técnica. Deixa eu pegar aqui para vocês poderem entender. O nosso universo de pacientes hoje, 90% dos pacientes que a gente opera, esse paciente tem um IMC entre 32 e 42. IMC entre 38 e 42. Então, não é aquele paciente super obeso. É um paciente com obesidade ali, grau 2 para grau 3. O nosso universo de paciente hoje é esse. Tá? Esse paciente ele vai perder todo o excesso de peso dele. Então, não tem uma quantidade de peso absoluto. Tá? Porque isso é relativo. Né? Isso é relativo porque se eu peso um paciente de 120 quilos, ele vai chegar, vai perder. Se o peso dele é sem gordura dentro do IMC na casa de 25, o percentual de gordura na casa de 25, ele vai perder 50 quilos. Entendeu? Então não existe uma perda absoluta. Se eu pego um paciente essa semana mesmo, uma paciente comigo que ela pesa 84 quilos, mas ela tem 1,45 m. Então, assim, é uma paciente que não vai perder, sei lá, 30 quilos, provavelmente. Não vai perder nem 30 quilos depois da cirurgia. Mas ela tem indicação? Tem, porque ela é muito baixinha. Ela tem indicação pelo IMC dela, ela tem sim indicação. A mulher tem 1,45 m, pesa 85 quilos, ela fica dentro do IMC que comporta a cirurgia bariátrica. Agora, se eu pego um cara da minha altura, com 1,81 m de altura, que pesa 150 quilos, vai ter um IMC ali na casa de uns 43, 44, ele vai perder muito mais peso que isso. Então, não existe um peso absoluto. O que você consegue é trazer esse paciente para dentro do IMC normal dele. Está na casa de 25. Tá? E a quantidade de peso que ele vai perder depende muito da técnica. Tá? Da técnica por quê? Corrigindo, na técnica não, depende muito desse peso final dele. A técnica para esse tipo de paciente, ela acaba não influenciando muito. Se eu fizer um bypass ou um sleeve num paciente que tem que perder 50 quilos, ele vai perder os 50 quilos dele com sleeve ou com bypass. Agora, quando eu falo de um paciente de 200 quilos, 220 quilos,
aí eu preciso de uma técnica que ela seja metabolicamente mais potente para que eu consiga trazer esse Paciente pro paciente IMC para o normal. IMC normal dele, que seria, sei lá, na casa abaixo de 100 quilos. É um Sim. paciente que tem que perder 100, Porque vai 120 depender também da quilos. altura dele, Vai né? depender muito da altura dele. Então você precisa lançar mão sim de técnicas com potencial metabólico maior para que você consiga resolver. E Uhum. hoje já está saindo aí, já está sendo bastante estudo sobre essas técnicas mais metabólicas mesmo, que a gente tem a bipartição, a gente tem a anastomosi, o bypass de alça única, que são algumas técnicas, o SAD, que são técnicas bem mais potentes, que esse paciente consegue ter essa perda de peso muito maior, com efetividade melhor dessa doença metabólica dele. Entendi. Uma das grandes preocupações, né, que a gente ouve, né, muitas vezes, não digo grande, né, mas a gente sim sempre ouve de forma, uma vez ou outra no consultório, é aquela pessoa preocupada se ela vai precisar ficar fazendo uso de suplementação para o resto da vida, né. E aí minha pergunta é: como é que a cirurgia bariátrica, Roberval, ela afeta a absorção desses nutrientes? Ela afeta da seguinte forma: estômago menor vai estar consumindo uma menor quantidade de nutrientes de um modo geral, de micro e macronutrientes. Então, se o cliente precisa ter um consumo de proteína, por exemplo, que é o que ele mais precisa, o paciente pós-cirurgia bariátrica, então a gente precisa ter o cálculo ali que ele precisa ter. Consumo de proteína líquida, se ele não vai conseguir bater a proteína sólida. E geralmente não bate, né, doutora? Porque ele come muito pouco. Por mais que a gente tente fracionar ali 5 refeições, pelo menos, ele não consegue consumir a quantidade de nutrientes necessário. Então, vai afetar, vai afetar. Por isso que também existe a parte da suplementação. E não só de proteína, das vitaminas. O que é comum de deficiência de vitaminas no pós-bariátrico? Ferro, vitamina D e as vitaminas do complexo B. Uhum, Isso aí é comum. Tá? Então, a gente sempre trabalha com essa suplementação, além da parte de proteína, que uhum. são essas vitaminas também. E a gente bate muito na tecla do consumo de fibras durante a alimentação. Fibras, água, né? E além dessa parte da diminuição do consumo, tipo o estômago menor, na técnica da sleeve, que já está comendo menos, com a técnica da bypass, que é desabsortiva, vai estar absorvendo muito menos ainda nutrientes. Então, necessário a parte da suplementação de vitaminas e suplemento. Ou seja, então ela afeta dessa forma a absorção dos nutrientes do paciente pós-cirurgia bariátrica. Sim, isso aí. Por conta que a gente precisa lembrar, pessoal, que você vai consumir menos, como o Roberval falou, e aí você vai ter ali redução ali de parte ali daquelas estruturas que fazem essa absorção, porque cada parte do nosso aparelho digestivo, ele faz a absorção de micronutrientes específicos. E aí, como ele falou agora por último, a bypass é uma cirurgia desabsortiva e restritiva. Então você perde ali a parte a primeira porção, Do né, do duodeno. intestino, do Duodeno. duodeno, né, e você perde ali parte do estômago, porque ele fica só uma bolsinha de quantos ml? É mais ou 150. menos uns 70, 70 80 ml. ml. Então você perde toda aquela parte, porque ele fica isolado e, consequentemente, toda aquela região que fazia a absorção desses nutrientes, ela realmente ela para de fazer a absorção. Então você vai ter ali uma alteração nessa absorção desses Absorção. nutrientes, É, né. Por isso que ela chama técnica desabsortiva, não é isso? também, Também, né? mas deixa eu fazer um contraponto aqui, deixa eu defender um pouquinho a cirurgia aqui em relação a essa parte aí. Vocês dois sabem disso melhor do que eu, que nós temos hoje muitos pacientes que a gente vê ou no pré-operatório bariátrico, paciente puramente clínico, e esse paciente chega para a gente já todo Inflamado. inflamado e com um monte de alterações de vitaminas, mesmo aquele paciente que tem o trânsito intestinal Sim, normal, Funcionante, né? sim. funcionante, tá? Então, por que que acontece isso? Exatamente por conta da desbiose intestinal, que é a não absorção dos Dos nutrientes que a gente nutrientes. come. Então, além você pega um paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica, além dele já ter o estômago menor, ele ter o desvio, é um paciente que geralmente, naturalmente, ele vai ter um quadro de desbiose. Então, você tem um comprometimento da absorção
também por conta dessa desbiose intestinal. Na verdade, ele já tinha isso. Na verdade não é nem defender a cirurgia bariátrica que a gente É está que é colocando comum, aqui. né, Sim. A doutor? gente está complementando, né? Sim, Porque sim. aqui, na verdade, a gente não tem disputa, né? Exatamente. Então, a gente está complementando. Então, é um paciente que ele já é um paciente que tem ali toda a alteração da parte, né, da Absortiva. microbiota intestinal. É um Inflamado. paciente que é inflamado, todo inflamado por conta do tipo de estilo de vida que ele tinha e do tipo de alimentação, né? É um paciente que vai ter ali, após a cirurgia, uma redução no consumo natural, que realmente para justamente faz dentro do processo que ele vai, pelo qual ele vai passar. E terceiro, nós temos ali, dependendo da técnica, ele tem mais ou Tem menos comprometimento ou não da isso, absorção. isso mesmo. E os nossos clientes, né, doutora Patrícia? Eu digo que eles são privilegiados. Estou puxando sardinha para o nosso lado, claro. Eles chegam com a gente, comigo, ou com a senhora, ou com o doutor Fábio, a gente já consegue fazer essa suplementação no pré-operatório. Sim, a A gente gente já trabalha isso. já sim. trabalha isso, tá? Então, nós trabalhamos essa parte de suplementação tanto com a parte da soroterapia quanto da parte via oral, tá? Exatamente. Então, o cliente, às vezes, não consegue fazer de uma forma, ele vai fazer de outra, porque nós temos essa preocupação do pós-operatório para diminuir, tipo, o que acontece com o paciente que não faz essa reposição no pré-operatório? Ele acaba. Mas assim, hoje, assim, de verdade, eu pego muito paciente de outros colegas, né? Também, Mas assim, hoje realmente é uma coisa que já vem, o paciente já vem com a já vem. receitinha lá do cirurgião dele, todos eles, mesmo no pré-operatório, a gente pode dizer, a gente precisa realmente, né, dizer aqui que todos eles já vêm ali. O grande problema que eu acho, que às vezes não é por conta de equipe, nem de A, nem de B, é por conta que o paciente ele não faz o acompanhamento pós-bariátrico. Tá? Mas o paciente no pré-bariátrico, todas as equipes aqui, pelo que eu passo aqui, que a gente passa aqui em Manaus, é um paciente ali que já tem as reposições, porque é comum o paciente que está em processo de De cirurgia cirurgia. ter várias deficiências e insuficiências. É praticamente 100% o paciente que é obeso ter deficiência de vitamina D, É que o comum, praticamente né? é um hormônio. Por É o quê? comum. Porque a gordura, ela sequestra essa vitamina, então é um paciente que ele tem ali a deficiência e praticamente 100%, muitas vezes, de um paciente que vem de um outro colega para ser avaliado com a gente, esse paciente dentro de um pré-operatório, ele está prescrito. Isso. Uma coisa que a gente precisa bater um pouquinho mais na tecla É no também pós-operatório, na é minha no opinião. pós-operatório desse paciente, porque o paciente é aquela história. Quando ele está no pré-operatório, ele faz tudo que a gente orienta, vai até com o psicólogo, até brinco com a doutora Aline, ele vai até com você, ele vai, Aline, mas ele vai porque ele quer pegar um laudo. Né? Então a gente precisa reforçar com esse paciente a importância do acompanhamento com a equipe multidisciplinar no pós-operatório. E não é por 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, não. É obviamente que ele precisa ter um acompanhamento sistematicamente, no primeiro ano mais intenso, aí depois do segundo ano de cirurgia, pelo menos 2 vezes por ano ele precisa passar com a equipe multidisciplinar dele. Inclusive tem um estudo que mostra que o paciente que tem acompanhamento com a equipe multidisciplinar, que faz pelo menos 3 consultas anuais ao longo da vida dele, Pós-operatório. ele diminui 60% a chance de recidiva da obesidade. Por quê? Porque ele está se comprometendo com aquilo que ele Com ele decidiu mesmo, né? lá no início, quando ele Sim. decidiu por fazer a cirurgia bariátrica. Então é importantíssimo esse acompanhamento com a equipe multidisciplinar, tanto o pré quanto o pós. O maior problema realmente está no pós, porque muitos pacientes muitas vezes deixam de ir. Tem muito que é disciplinado, vão lá, acompanha, faz o que precisa fazer, toma o probiótico dele, suplementa as vitaminas, ou seja, via oral, ou seja, endovenosa, faz da maneira que tem que ser feito, mas realmente tem uns que desaparecem. E é possível engravidar após a cirurgia bariátrica? Sim, Quanto inclusive tempo depois é aumenta recomendado? a chance logo de imediato de Imediato. engravidar Nós já depois da tivemos cirurgia casos, né, bariátrica. Eu doutor? tive paciente que engravidou com 2 meses 2 de meses, operada. Né? Então, por quê? Porque logo depois da cirurgia, esse paciente desinflama, esse paciente regulariza o fluxo, os níveis hormonais dela, aumenta a autoestima, consequentemente aumenta a libido e esse paciente acaba engravidando. Tá? Qual que é o recomendado em relação à gestação depois da cirurgia bariátrica? É pelo menos 18 meses depois da cirurgia esse paciente engravidar, liberado para poder engravidar. Por que 18 meses? Porque nesses 18 meses esse paciente já chegou no peso estável dele e esse paciente já está bem adaptado
a nova Absorção dos estratégia, nutrientes. a nova estratégia alimentar dele. Então Sim. ele já consegue ter uma gravidez mais tranquila. Se engravidar antes também não é a pior coisa do mundo, obviamente não é o recomendado, mas se engravidar precisa ter um acompanhamento mais de perto ainda com o obstetra, com equipe multidisciplinar, para quê? Exatamente para poder fazer essas suplementações que a mãe precisa, que o bebê tira tudo que ele tira. O Come bebê, pouco, né? o que está crescendo dentro da barriga da mãe ali, ele vai pegar o que ele precisa da mãe. E a mãe precisa ser suplementada, Ela, senão ela e, vai ela, e sofrer ela precisa bastante. suplementar até para a gente não ter um desenvolvimento realmente adequado dessa Adequado do criança, bebê. né? Então, porque o fato dessas deficiências, né? Né, não desnutrição da mãe, mas esse pequeno consumo, né? E muitas vezes essas deficiências ela afetam realmente durante essa O gestação, desenvolvimento da o desenvolvimento criança da e o criança. bem-estar da mãe também, né? A mãe tem que estar bem, senão o bebê que está Sim. lá dentro não vai ficar bem. Então vamos lá, pessoal. Roberval, mais uma aqui de uma paciente nossa que ela falou quais são os efeitos colaterais, né? Mais comum dentro da parte da nutrição que o paciente apresenta após a cirurgia bariátrica. Vamos citar vários. DAMP, que depois a gente pode estar explicando o que é, o enjoo, o entalo, náuseas, intolerância a alguns tipos de alimentos, que Certo. é comum. A senhora e o doutor Fábio já deve até ter falou lá na frente, né? Por exemplo, tem pessoas que não toleram peixe, não toleram frango, né? Não, tem pacientes que não toleram o arroz. Então, são alguns dos sintomas que ocorrem. Tá? Uhum, Deficiência de nutriente é comum também, mas a gente vai estar acompanhando o paciente, a gente consegue estar fazendo a suplementação. uhum. Então, são comuns esses sintomas que a gente acabou de relatar. Consequentemente, né, a paciente come menos, né? A paciente tem Absorve mais, né? menos. Absorve menos, tem queda de cabelo, né? E aí Vai ter as tem consequências, as já viram os consequências problemas nutricionais, né? nutricionais, né? E aí é muito legal a gente comentar aqui, Roberval, ainda ficando aqui dentro dessa parte nutricional. Calma, doutor Fábio, seu coração, senão a gente só fala só das técnicas, né? É que, após a cirurgia bariátrica, o paciente ele tem uma dificuldade muito grande durante essa alimentação. Às vezes, muitas vezes, ele quer comer, mas ele não come. E ele tem uma resistência, precisa estar tendo uma troca muito grande para realmente ele ter aquele prazer em se alimentar, né? Isso. E a alimentação, a refeição não é só simplesmente um ato que você, né, é cultural, né, mexe com o psicológico, tem a liberação de vários neurotransmissores é uma sensação, a pessoa tem uma sensação de prazer. E hoje, depois da cirurgia bariátrica, o paciente tem uma dificuldade muito grande. O que ele poderia fazer para melhorar esse momento que é a refeição para ele? Qual seria uma dica muito interessante que nós poderíamos dar para ele? Ele tem que começar a trabalhar a parte emocional, principalmente com o psicólogo, para entender que aquela mudança após a cirurgia bariátrica, o Uhum, comer dele não vai ser mais aquela coisa de quantidade. Ele vai ter que trabalhar essa parte que a pouca comida que ele vai estar colocando ali, ela vai ter um valor nutricional e vai suprir a necessidade dele no primeiro momento, né? E não grande quantidade como se fazia antes, porque a gente sempre diz assim, o cliente no primeiro momento, o paciente, ele come com os olhos. Eu sempre digo, você ia no self-service antes da cirurgia, colocava o que ali? 300, 400, 500 gramas. Hoje, você vai no mesmo self-service, você ainda coloca ali uma quantidade, mesmo sendo a metade do que você comia antes da cirurgia, e você não consegue consumir aquilo tudo, porque ainda tem aquela memória, né, alimentar de alto consumo de alimento, uhum. porque consumia grande quantidade. E hoje tem que Certo. atentar sempre para pouca quantidade, com alimento com valor não calórico, mas valor nutricional. Então, e entender também que a pouca quantidade ela é prazerosa, ela se Uhum. torna prazerosa pelo fato de ser nutricional, Certo. tá? Entendi. E eu vou só complementar a tua dica aqui, Roberval, é que, gente, você precisa realmente, eu concordo com o Roberval, que você precisa aí realmente fazer esse acompanhamento e trabalhar nas escolhas. Mas monte realmente pratos bonitos, monte realmente pratos que lhe agrade aos seus olhos, porque a primeira coisa que a gente faz, isso é todo mundo, você precisa, uma coisa é você ter uma salada só com alface, jogada lá o salzinho e o azeite, que o simples funciona.
Mas se você colocar bonitinho um tomate, se você colocar ali alguma coisa que lhe agrade, isso vai realmente mudar. Então, busque, experimente, comece a trabalhar o seu paladar para que você consiga experimentar outras coisas. Mas focando nesse ponto que o Roberval falou, vocês precisam trabalhar a qualidade nutricional dessa refeição. Mas então, muitas vezes a gente não conhece. Busque na parte do Instagram, né? Internet tem muito aí, onde você vê aí uma qualidade imensa, né? De dicas no preparo de refeições, para que você realmente trabalhe, né? Essa montagem dessa refeição num valor nutricional realmente que nós precisamos. Não é só vocês, não, é nós, hein, gente? Todo mundo. Todo mundo, tá? Doutor Roberval, na verdade, doutor Roberval não, doutor Fábio, quais são, na verdade, quais são as alterações no estilo de vida necessário após a cirurgia bariátrica? Alterações no estilo de vida. Importante. Não sabe, a gente volta aqui à pergunta, Não então. precisa voltar, não, doutora, é porque eu tô pensando aqui como eu vou falar. É porque, na verdade, o que acontece? A maioria das pessoas acham que a obesidade ela é causada só por conta da alimentação inadequada e falta de atividade física. Sempre falo isso. Aí vira Olha para os só. pacientes e fala: minha filha, vai lá e faça atividade física e dieta que você vai conseguir emagrecer. Isso é só a pontinha do iceberg. Ele não Tá? vê, é como se Então, assim, essa pontinha do iceberg mesmo. é, Olha, só você simplesmente fazer uma dieta e atividade física e você tem que ter força de vontade, Força de tem que simplesmente comprar 7 vontade. cadeados, colocar um na sua geladeira, um na sua boca, um não sei aonde, né? Mais ou menos isso. E tá Isso. totalmente... E tá totalmente errado. Então, assim, eu falar aqui pra pessoa comer melhor e fazer atividade física, eu vou estar falando a mesma coisa que todo mundo fala. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Isso é o óbvio. Então, o óbvio a gente não precisa falar. Não que não precise falar, a gente não precisa bater nessa tecla, né? A gente precisa complementar, né? Complementar. E onde é que entra essa complementação? Eu preciso ir nas causas. Se eu parar para pensar que ansiedade é um fator que leva à obesidade, compulsão é um fator que leva à obesidade, desbiose intestinal é um fator que leva à obesidade, resistência à insulina é um fator que leva à obesidade, sono mal dormido é um fator que leva à obesidade, inflamação é um fator que leva à obesidade. Então eu preciso trabalhar nessas frentes. Em outras palavras, pessoal, traduzindo aqui o que o Dr. Fábio falou, mas direcionando para vocês, a gente precisa trabalhar num ser humano ele todo. A gente precisa trabalhar, além da alimentação e da atividade física que vocês já sabem, a gente precisa trabalhar o sono, porque tem tudo a ver com cortisol, que é um hormônio do estresse, com a insulina, com a melatonina, que vai inflamar você, são marcadores inflamatórios, né, o cortisol e a insulina. A gente precisa trabalhar no intestino desse paciente, porque tudo é comandado por ali. Esse intestino é a porta de entrada e ali você vai ter alterações de várias microbiota que muitas vezes o paciente está fadigado, cansado, indisposto e o paciente só precisa muitas vezes trabalhar o intestino. Nós precisamos trabalhar o psicológico desse paciente, o emocional, porque nós vivemos num mundo super agitado, estressado, que ninguém para nada. Parece que uma máquina que fica girando, todo mundo tem que estar obrigatoriamente trabalhando, né, pensando, agitado, não pode acalmar. E aí a gente precisa trabalhar toda a parte de equilíbrio das taxas metabólicas e hormonais. Se você não fizer isso, você não vai estar cuidando de você. Você vai deixar uma ponta ali solta. Você vai deixar uma ponta solta e aquilo ali vai ser um fator que lá na frente vai voltar a fazer diferença para você. É o gatilho, né? É o gatilho. Porque imagina, se eu trabalho só minha atividade física e minha alimentação, é importante trabalhar. Claro que ninguém está falando que não tem que ser feito. Mas olha o tanto de coisas que eu listei aqui. Muitas vezes... Então, vou estar trabalhando ali 20% daquilo que eu preciso fazer. Se é uma lista de 10, eu trabalho só 2. Muitas vezes eu sento com o paciente e já percebo que ele é ansioso. Ele está lá com aquele síndrome das pernas inquietas, balançando, ou ele está mexendo, ou está, né? Aí eu já percebo que ele é ansioso. Mas ele tem uma resistência imensa em aceitar que ele precisa de um psicólogo. Primeiro ponto. E aí ele fala para mim que ele não consegue à noite, ele quer comer tudo.
E aí eu começo com a primeira abordagem que eu começo. Vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar, a gente vai com o nutricionista, a gente vai montar um cardápio onde a gente vai se basear ali no aumento de proteína, porque proteína é o macronutriente mais saciatógeno que a gente tem. A gente vai aumentar e aí a gente vai avaliar. Para poder conseguir fazer com que esse paciente entenda que se a gente aumentou a proteína, se ele não consegue, muitas vezes ele não consegue nem acompanhar. Sim. Por conta que o paciente já é ansioso. E quando ele chega em casa, parece que desligar alguma coisa, soltar alguma coisa naquela pessoa, e a pessoa vai fazer o quê? Começa com aqueles estalos. Abre aqueles gatilhos onde esse paciente vai querer consumir mais, né? E hoje a gente tem uma dificuldade tanto de trabalhar outras coisas, porque está tão imputado na cabeça das pessoas que ela é obesa porque ela come errado e não faz atividade física, que a hora que você faz uma abordagem dessa, as pessoas têm dificuldade de entender e de aceitar, porque elas acham que não tem nada a ver. E aí ela fala mesmo assim, olha, doutor, eu passo o dia sem comer nada. Mas quando eu chego em casa, é a hora que eu vou comer. Tá com a cronobiologia dela toda alterada. E aí ela fala alterada. assim, mas também na hora que você chega em casa para dormir, é na hora que o seu corpo vai descansar. Ele precisa descansar, você quer dormir, não consegue, porque você vai fazer grandes volumes de alimento durante a noite. O seu corpo, em vez de descansar, ele vai fazer o quê, Roberval? Vai trabalhar para metabolizar o que Vai consumiu. trabalhar para metabolizar Automaticamente você não... Por mais que você Aí vira passe... um ciclo, né? Automaticamente, por mais que você passe a noite com os olhos fechados, você não aprofunda nas fases do sono. Aí vai amanhecer o quê? Fadigado, cansado, com cortisol lá em cima, e começa a engordar novamente. Tem muito paciente que vira para mim e fala assim, doutor, eu vou operar segunda-feira, né? Eu posso voltar a trabalhar na outra segunda? Eu viro para ele e falo assim, cara, não quer repensar sobre sua cirurgia, não? Porque você continua replicando o que você fez a tua vida inteira. Então, se você não estiver disposto a fazer diferente, não só na alimentação, não só aqui... No período mínimo que é de descanso da licença do trabalho. Porque o que a pessoa tem que entender? Eu preciso operar? Preciso. Eu vou operar? Vou. Mas eu tenho que olhar para trás, enxergar, entender o que eu fiz de errado ao longo da minha vida, que fez com que eu precisasse um dia de fazer cirurgia bariátrica e procurar fazer diferente. Porque se eu não fizer diferente, os meus resultados não vão ser diferentes. Se ele simplesmente achar que vai fazer uma cirurgia bariátrica para comer menos, e aquilo ali vai ser o suficiente para mantê-lo saudável e magro pro resto da vida, ele está muito enganado. Então ele precisa entender isso. A gente bate muito na tecla da recidiva. Os grupos de cirurgia bariátrica levam muita porrada por conta da recidiva da obesidade depois da cirurgia bariátrica. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente falha porque a gente também não passa essa informação adequada, ou mesmo quando passa, às vezes o paciente também não absorve. Então, eu cito para os nossos pacientes esse nosso canal do YouTube aqui como uma das principais fontes de informação para eles. Porque o conhecimento, ele liberta. Então, se o paciente tiver informações de boa qualidade, tiver informações onde ele consiga fazer as mudanças, não precisa pegar e assistir todos os episódios e querer mudar tudo amanhã, não é isso. Mas ele precisa começar a construir uma base sólida daquilo que ele precisa mudar e ir dando passos a passo, degrau por degrau, para que ele possa, sim, chegar no final da cirurgia, depois da cirurgia, e ter conhecimento suficiente para poder mudar. Eu cito o exemplo do fogo, né? Ninguém coloca a mão na chama com fogo, porque sabe que queima. Ou aprendeu por amor, ou pela dor, mas aprendeu que aquilo ali queima. O conhecimento, a partir do momento que eu tiver o conhecimento a respeito do que eu preciso fazer, a tendência é que eu não faça errado. Entendeu? Por quê? Porque eu vou aprender como que eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. Ninguém quer operar para poder engordar de novo. Ninguém quer operar. Ninguém sã consciência opera querendo engordar de novo. Entendeu? Aí a pessoa muitas vezes acaba engordando de novo e ela fica com vergonha do cirurgião, porque acha que ela é fracassada. Não, ela não é fracassada. Obesidade é uma doença crônica, então se perdoe, entenda o problema, procura a tua equipe disciplinar, procura o seu cirurgião, procura o seu nutricionista, seu nutrólogo. Para quê? Para que você possa criar uma estratégia, seja através de medicação, de operação novamente, não sei. Cada caso é um caso, né? Mas procure, para quê? Para poder você ter ajuda. Porque se você ficar achando, e tem muito colega da área da saúde que bate nisso,
né, que você é obeso porque você é preguiçoso, você não tem força de vontade para poder fazer atividade física, se você ficar com isso na tua cabeça, vai fadar a fracassar. Verdade. E colocando um ponto, né, doutora, que a senhora estava falando aí dessa fome noturna, ela está muito associado ao não consumo de proteína na primeira refeição do dia, Sim, sim, tá? porque se você consome proteína, né, faz o uso da proteína, você faz o aumento de GLP-1, né? Isso, eu sempre oriento, o bom consumo de proteína ou um bom café da manhã, ela diminui, você vai diminuir a sua fome no almoço, vai diminuir aquela ansiedade no meio da tarde ali pelo doce e automaticamente acaba consumindo pouco Mas a gente só alimento à tem que noite. ter cuidado. É óbvio que você precisa fazer o que o nutricionista está acompanhando, Sim, mas muitas vezes esse paciente realmente ele é ansioso. sim, claro, Porque se o paciente é ansioso, ele precisa do acompanhamento do profissional, ele precisa passar com um psicólogo, psicólogo, ele precisa passar com um psiquiatra, ele precisa muitas vezes fazer uso de terapia, de com farmacoterapia. certeza. Então, às vezes, só a alimentação, a gente precisa deixar bem enfatizado que muitas vezes não vai ajudar esse Sim. paciente. O propósito do equipe o próprio nome já fala Dá o suporte, multidisciplinar, né? é para poder dar esse suporte. Se Sim, ele está com falta de nutriente, porque assim, tem esse lado também, se está faltando proteína, qual que é a nossa fonte biológica, fonte não, a nossa porta de entrada biológica para os nutrientes? Intestino, Sim. através da sim. comida. Então, se tá me faltando proteína, automaticamente o meu organismo vai fazer o Sim, quê? mas é por isso Vai que. me estimular a comer. Sim, aí o que acontece? Quando o paciente vai, a primeira abordagem que a gente vai fazer para ele é o ajuste nutricional. Nutricional. Mas avaliar, a gente precisa colocar para a Precisa. gente avaliar para o paciente, para ele se observar e dar o feedback para a gente, não. Eu tô comendo, tô fazendo e tudo mais, mas mesmo assim, mesmo que você faça, manda ele fazer, Sim, ele não consegue, ele é tão ansioso porque ele tem resistência também. Você sabe, a Tem. gente sabe que sim. outra coisa que a gente tem aí, a gente tem aí um tabu é mandar o paciente para o psicólogo ou para o psiquiatra, porque ele já acha que ele é doido, que ele não tem essa necessidade. Não aceita. Não aceita. Então, como o paciente não aceita, primeiro você vai trabalhando ali degrau por degrau. Então, a abordagem com a parte da orientação, como você falou, colocar a proteína de manhã, né? Trabalhar o consumo dessa proteína, mas muitas vezes ele não consegue nem fazer, né, Roberval? Diz Não que tá consegue. difícil Tá e que não difícil. Ele consegue. não consegue fazer. Precisa entrar com remédio, precisa ir com psicólogo, precisa fazer terapia. Sim, Então, daí a necessidade de avaliação multidisciplinar. Cada um dentro da sua área vai Isso. com o nutricionista, vai trabalhar cardápio, vai com a nutrologia para poder suplementar, vai com o psicólogo para poder fazer terapia, vai com o sim. psiquiatra para poder tomar remédio se for o caso. Então, daí a importância da equipe Da equipe multidisciplinar. multi. E quanto mais perto esse paciente que fez a cirurgia bariátrica tiver da equipe multidisciplinar, menor a chance que ele tem de voltar a ganhar peso. Perfeito. Eu posso continuar tomando medicamento após a cirurgia bariátrica? Respondam. Posso continuar tomando medicamentos. Ó, a gente tem vamos Duas vertentes. dividir em duas vertentes aqui. Eu sou hipertenso, diabético, artrose, tudo inflamado, tomo meus remédios. Eu vou precisar de continuar tomando enquanto eu não controlar essas minhas doenças. Não passar com o seu médico. Isso, não passar, porque, por exemplo, eu comecei a perder peso, eu desinflamei, eu melhorei minha resposta da insulina, automaticamente o nutricionista, o endócrino, o cardiologista e o endócrino vão começar a diminuir essas medicações. E a tendência é que a maioria pare de tomar. Então, para essas medicações, quando as doenças estiverem controladas, eles provavelmente vão Avaliam. parar, vai ser avaliado pelo profissional da área e vai parar. Agora, vamos pegar uma outra doença, por exemplo, um paciente que toma remédio para tireoide por conta de hipotireoidismo. Esse paciente, ou que já fez uma cirurgia, ou que tem alguma doença inflamatória que levou ao hipotireoidismo, a falência da tireoide, esse paciente ele não vai deixar de tomar. Ele deve continuar. Agora, como que ele vai tomar essas cápsulas depois da cirurgia? Rapidinho. Aí você falou que tinha hipotireoidismo e fez a cirurgia? Ou fez a cirurgia. Hipotireoidismo, Tá. ele toma remédio porque ele tem porque... hipotireoidismo ou porque ele fez cirurgia. Tá, entendi. Certinho. Aí ele diminui, às vezes, a dosagem também, né? Após a cirurgia, perder peso. Vai depender de cada caso. Cada 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 caso. Cada caso faz um ajuste, né? Dependendo do cada paciente. Individualizada essa coisa. Tá, Realmente. então eu vou falar aqui de novo da tireoide, tá? Tá. Só para poder pegar o gancho. Só ficar em silêncio rapidinho. Um outro paciente, outro exemplo de doença, por exemplo, um paciente que ele tem hipotireoidismo clínico ali, porque teve uma inflamação, qualquer coisa que levou ao hipotireoidismo, ou então porque ele foi
fez uma cirurgia de tireoide, tirou a tireoide dele. Esse paciente ele precisa ficar tomando esse remédio, provavelmente ele vai tomar esse remédio pro resto da vida, sim. Ajuste de dose por conta da perda de peso, diminuição da inflamação, isso dá para fazer ajuste de dose, sim, e depende do profissional que acompanha ele. Tá? Então, são todas situações. Agora, como é que ele vai tomar essa pílula? Na primeira semana, a gente sempre orienta que ele macere essa medicação. Então, as medicações que ele faz de uso contínuo, ele vai usar ela macerada, tá? Exatamente para evitar entalos, para evitar que ela passe na anastomose que eu falei para vocês lá no início, que pode dar estenose, e ele fica engatado ali, ele tenha... Entalo, né? Entalo, que ele tem estenose. Estenose, inflamação. Isso, entalo que vai levar a inflamação e estenose. Então, exatamente, ele precisa tomar essa medicação macerada. E dependendo do tamanho da pílula também, ele pode tomar inteiro, não tem nenhum problema não. Entendi. Então, ele pode e deve continuar tomando as medicações de uso habitual dele, com acompanhamento do profissional, para poder fazer sempre ajuste de dose ou retirada, se for o caso. Perfeito. Mas geralmente o diabético e hipertenso, a dose da hipertensão fica bem pequenininha e da diabetes praticamente deixa de tomar. A gente não tira, né? Quem Não. tira Quem realmente tira é o o médico endócrino e o assistencial. cardiologista. São os médicos realmente no qual o paciente já acompanha, fica muito mais seguro, né? Sim. E essa é uma das grandes satisfações do paciente pós a cirurgia bariátrica, deixar de tomar essas medicações, né? Sim. Ter qualidade de vida, né? O paciente faz a cirurgia bariátrica para poder ter qualidade de vida. Qualidade de vida, saúde. Melhorar né? a saúde dele. Melhorar a saúde. E depois ele faz trabalhar a parte da estética, né? Ele chega nesse primeiro momento, vou trabalhar a minha saúde, eu quero operar pela saúde. Depois ele quer fazer no caso, a abdominoplastia, quer natural, recompor a mama, natural, que é Roberto. natural. Não tem demérito nenhum. Não tem, com tá? certeza. As pessoas às vezes criticam quem faz uma cirurgia bariátrica que não tem nenhuma... Acha que É só pela saúde. é até um Vaidade? conceito errado, né? Que eu sou um gordinho saudável. A gente sabe que não existe gordinho saudável, né? A própria obesidade ela já é uma doença. Mas o que acontece, Roberval? Uma das comorbidades da obesidade é a baixa autoestima. Sim. Então, se um paciente é obeso e ela tem uma baixa autoestima por conta da obesidade dela, Já é uma indicação. então já é uma indicação para cirurgia. Que Então, leva ao quadro de quê? De ansiedade, de né, ansiedade, doutor? que leva ao quadro de depressão. Entendeu? Esse paciente começa a se esconder, esse paciente não acha roupa para poder vestir, e isso realmente baixa a autoestima dela e é uma comorbidade que pode indicar, sim, a cirurgia bariátrica. Sim. Então, não tem demérito nenhum em relação a isso. Não. E depois, se ela tiver realmente indicação e tiver vontade, que faça a cirurgia reparadora naquilo que for preciso. Eu abordo esse tema com o paciente porque ele precisa entender que ele precisa fechar um ciclo. Entendeu? Muitas vezes o paciente emagrece e fica com excesso de pele e, seja lá por qual motivo, não faz a cirurgia. Então, eu acho que ele não conseguiu fechar aquele ciclo dele. Eu acho que fazer a cirurgia reparadora para ela se sentir bem, para ela ou ele se sentir bem, eu acho que é fundamental, sim. Sim, Tanto com que nós certeza. temos uma cirurgiã na nossa equipe, que já esteve aqui, né? Sim, Já, sim. e tem que voltar, né? Que você ficou de voltar com ela não voltou ainda. Pois é, pessoal. Considerações finais. Foi um prazer enorme aqui recebê-los, mas pontuamos aqui suas considerações finais de cada um. Primeiro, Quando o doutor assunto é Roberval. gostoso, passa rápido, Passou né, rápido, né? Passou rápido, né, Roberval? Olha, mais uma vez estamos aqui, né, doutora Patrícia, doutor Fábio, obrigado pelo tema aqui, muito importante, que é o que nós trabalhamos todos os dias, e à disposição, né, da equipe. Eu sou suspeito de falar de cirurgia bariátrica, né? Então, Mas fale. eu sou suspeito de falar, mas também é um assunto que eu gosto muito de falar, que eu gosto muito de conversar. Agradeço, doutora Patrícia, mais uma vez pela oportunidade, pela presença. Roberval também, muito esclarecedor, tá? Nosso Aquaman aí que tá com os bração de fora hoje forte, né? Rapaz, o cara é forte. Muito obrigado, doutor Roberval, pela presença. Bom, meu Instagram é Dr. Fábio Rodrigues Manaus. O seu Instagram, doutor Roberval, qual é? @Roberval Costa Nutri. Perfeito. Siga a gente aqui no nosso canal do YouTube, né? Se inscreva e acione o sininho para poder estar recebendo as notificações. É isso aí. Só falar uma coisa rapidinho, doutora Patrícia e doutor Fábio. Mesmo os pacientes que não são de cirurgia bariátrica estão indo no consultório dizendo: eu assisto no YouTube vocês. Que eu legal. assisto lá, doutor Fábio e doutora Patrícia no YouTube. Perfeito. Agora Tá? sim, Roberval, isso aí é bom porque está alcançando Abrangendo. o nosso propósito.
Porque o nosso propósito aqui não é só falar de cirurgia Uhum. bariátrica, né? Nós já fizemos outros podcasts com Não é temas só falar diferentes. de Não, a gente emagrecimento de uma maneira geral. É a é além do saúde, peso. além do Saúde. peso, né? O próprio O nome nome é já diz. além do peso. Não significa simplesmente perder peso. Sim. Porque, como eu falei para vocês lá no início, né? Nós temos uma doença metabólica, um erro de metabolismo. E isso pode levar o paciente para obesidade, para hipertensão, para diabetes. Então, é além do peso, para depressão. Então, tem um monte de coisa que leva e a gente conseguindo ajudar esse paciente com todas essas dicas que a gente Nessa dá mudança, aqui, né? nessa mudança de vida que ele tem, porque ele vai sim se beneficiar. Eu converso muito, eu sempre pergunto para o paciente na hora que ele vem na cirurgia, na hora que ele vem na consulta comigo, se o esposo é obeso, ou se os filhos são obesos. E eu escuto muito paciente, não, meu marido não é obeso, minha esposa não é obesa. Eu pergunto, mas ele come igual a senhora para poder ficar como a senhora come? Doutor, hoje, essa semana falou assim, ele come até pior do que eu. Eu falei assim, talvez teu marido não desenvolva obesidade, mas ele vai desenvolver alguma doença Dislipidemia. metabólica que ele pode ter diabetes, pode ter alguma doença metabólica, porque se ele come igual a senhora, ele vai ter um erro de metabolismo naturalmente com o passar dos anos. Então, o nosso cliente assistindo nossos vídeos de vocês, né, doutora? Vão vai se estar beneficiar. se beneficiar de alguma Sim. forma. Pessoal, então, mais uma vez, obrigada, doutor Roberval, que está aqui com a gente, para a gente estar aí trazer conhecimento, porque o objetivo de a gente ter criado esse espaço é justamente trazer informação, né, informação de qualidade para os nossos pacientes. Hoje foi um questionário de perguntas que nós recebemos, principalmente do dia a dia da bariátrica. Eu sou clínica, mas independente, eu gosto de falar sobre tudo. Por quê? Porque o meu objetivo é trazer informação de qualidade, trazer informação que possa ajudar e beneficiar o nosso paciente, e o paciente escolhe o que ele quer fazer. Cirurgia bariátrica, balão, metabólica, cirurgia, a cirurgia que vai realmente facilitar, ou se vai ser um tratamento clínico, ou se vai ser o jejum. Então, a decisão é do paciente. Nosso objetivo aqui realmente é trazer, ofertar a ele, e aí a decisão vai ser dele, tá? Muito obrigada. Continue aqui, peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, ative aí o sininho para receber as notificações e sigam o meu Instagram, doutora Patrícia Santiago. Até a próxima, pessoal!